chegando mais uma aula de biologia na veia. Porque nós somos assim, nós somos do grupo bom, né? Biologia, gente, tem tudo a ver com você, com tudo que está relacionado ao planeta. E é nessa aula, eu tô falando baixinho para você se ligar, para você prestar atenção em mim. Prof. Tabita, Aldelina aqui conosco. E nessa aula nós vamos falar sobre um processo importantíssimo, dando continuidade, presta atenção, continuidade ao que nós vemos falando desde as aulas anteriores. Homologia, analogia, irradiação, convergência, anagênese, cladogênese. Vamos construindo agora, porque a gente vai falar sobre processo de especiação. Aí você vai ver que tem uma variedade muito grande, tá? Novamente, eu destaco um ponto importante para você, meu aluno, que quando a gente fala dessas classificações, essas ramificações, às vezes umas são muito próximas, entendeu? Para você diferenciar, dá um pouquinho de trabalho, mas pega o conceito e aí, quando aparecer esse conceito na questão, você vai conseguir fazer alguma coisa. Ele vai te mostrar, te dar um indicativo para você chegar naquele conceito ali que você já sabe, tá bom? Então, calma teu coração que vai dar tudo certo, sempre dá. Vamos lá para conhecer a nossa aula de hoje? Joga lá. Então, a gente vai falar sobre especiação, a aula 26.1. Nesse momento, nós vamos estar enfatizando 4 tipos diferentes de especiação. Professor, o que é especiação mesmo? Calma, deixa eu te mostrar primeiro quais são as 4 formas. Então, a gente vai ter especiação alopátrica. Alopátria, né? Pois é. Especiação parapátrica. Especiação é como se fosse assim, periferia, alguma coisa mais limítrofe, né? Especiação simpátrica, tá bom? Então, são essas 4 formas de especiação que nós vamos ver. Agora, eu te convido para vir aqui comigo. Olha aqui. Chega mais. Sim, eu gostava juntinho. Presta atenção. Quando a gente fala de processo de especiação, nós estamos falando de formação de espécie, certo? Então, nós vamos ter eventos ocorrendo de natureza gênica, genética, de natureza ambiental, e a seleção natural tem que estar na parada, certo? Para que ocorra normalmente um evento de especiação, habitualmente vai acontecer uma ruptura ou um isolamento geográfico. Gente, esse isolamento geográfico não quer dizer que um está na Cordilheira dos Andes, outro está lá não sei aonde, não. Pode ser, isso pode. Mas a gente vai ver nessa aula que tem separações, isolamentos, que podem acontecer os organismos estando numa mesma área. Mas existem recursos distintos, ecossistemas distintos nessa mesma área, que vão fazer com que esses organismos sofram adaptações distintas. Tá bom? Ok. Havendo esse processo de isolamento geográfico, de espaço, você pode ter eventos mutacionais. Aí os eventos anagênicos, tá bom? Teve então um evento cladogenético, ruptura. Aí vem os eventos anagenéticos, onde há a mudança o surgimento de uma nova característica. Devido a quê? Mutações. Depois dessas mutações, que podem ser cromossômicas, gênicas, enfim, ou recombinações, você pode ter, então, a questão da seleção natural atuando sobre esses organismos. E ela vai atuar sobre que característica, prof? Sobre aquela que melhor favorecer aquele grupo, aquela espécie, tá bom? Aquela espécie não, que ainda está em processo. Então, há características diferentes ali, que favorecerem, tá? Vamos dizer que todas sejam aves, essa população aqui é de aves,
E aí, nessa população, houve a mutação, tá? Aí surgiu aves com bicos diferentes, que conseguem capturar ou capturar mesmo frutos de tamanhos, de consistências diferentes. Então, essas aves, elas vão se sobressair, vamos dizer assim. Vão ter características que melhor adaptem aqueles frutos, aquelas frutificações daquele ambiente. E aí a seleção natural vai dizer, não, isso aqui favorece, as outras vão deixar de existir, tá? Adaptou melhor, vai permanecer, e isso vai ser passado para os descendentes. Aí vai chegar o momento que essas espécies que estão em locais diferentes, que vão sofrer pressões ambientais diferentes, seleções naturais diferentes, elas vão se distanciar tanto, vão se diferenciar tanto, que elas não vão conseguir mais se reproduzir. Ah, professora, é porque elas estão em áreas diferentes. Não, mas vamos dizer que a barreira que estava separando ali não existe mais. Mesmo assim, elas vão ter incompatibilidades reprodutivas. E quando a gente tem essas situações, mesmo que elas consigam se reproduzir, elas vão deixar descendentes que a gente chama de híbridos, estéreis. Se ele é estéril, não vai conseguir mais se reproduzir, e aí a perpetuação? Acabou. Então, a gente diz que quando chega nesse nível, que não consegue mais intercruzar-se, e deixar descendentes também capazes de se reproduzir, aí a gente tem o processo de especiação concluído. Ok? Pegou? Vamos lá, então, agora para os tipos de especiação, conhecer cada uma delas. Vamos lá, galera. Mas, para isso, a gente tem que falar das habilidades. Eita, prof, vamos embora. Temos duas habilidades para essa aula. Entender a importância da especiação para os processos evolutivos e falar da diferenciação dos tipos de especiação. E agora a gente vai começar. Para falar da especiação, a gente tem que enfatizar os conceitos, né? Então, a gente vai falar sobre o conceito de espécie. Aqui a gente trouxe uma rãzinha, né? Linda, maravilhosa, tá? Essa rãzinha, ela fica ali, ó, sobre a folhinha. Ela consegue escalar, gente. É impressionante como é que ela tem o poder de escalar. Ela escala tranquilamente um pezinho de árvore, a área arbustiva, arbórea, enfim. Então, vamos lá para os conceitos. Espécie corresponde a um grupo de seres vivos capazes de se reproduzir entre si, gerando descendência saudável e fértil, pois o seu material genético é semelhante e compatível. Agora, olha aqui para mim. Existem alguns estudiosos que falam no conceito de espécie, trazem um conceito de espécie, como Mayer e o Doddsbenzan, não sei pronunciar o nome dele bem, mas é o parceiro do Mayer, em que Ernst Mayr, eles falam do conceito de especiação ou de espécie, que é o seguinte: quando esses indivíduos de uma população natural têm capacidade de se reproduzir, então, mesmo em espaços geográficos diferentes, mas se eles fossem colocados juntos, eles teriam esse potencial de se reproduzir. Tem potencial reprodutivo. Conseguem intercruzar-se. Porém, há um isolamento reprodutivo. E aí, esse isolamento reprodutivo, que a gente vai falar mais para frente, de eventos pré-zigóticos, dizigóticos, calma, a gente vai falar isso mais para frente. Hoje a gente está falando só sobre os 4 processos de especiação. Mas você tem que saber que esses mecanismos existem. Então, esses dois carinhas trouxeram esse conceito. Eles teriam capacidade de se reproduzir, copular, intercruzar-se. Porém, eles são incompatíveis reprodutivamente. E tem várias situações em que essa reprodução não pode ou não acontecer. Se acontecer, formar zigoto, mas esse zigoto não vai vingar. Tá bom? Fica com esse pensamento aí, nesse conceito construído aí por essas duas formas, né, de espécie, tá bom? Vamos prosseguir? Olha lá. Então, aqui a gente tem o que, professora? A gente tem uma ramificação, vários, né? Surgindo ali, você tem um ponto X, onde não aparece ali o ancestral, mas você tem várias ramificações, surgindo vários tipos de animais. Mamíferos,
tá bom? E esses organismos são distintos, são diferentes, adaptados às regiões onde eles permanecem. Aqueles animais ou aqueles indivíduos dentro das populações que compartilhavam, que conviviam com essas espécies, aqueles que tinham características muito insignificantes, se eu posso dizer assim, né? Que não favorecia a sobrevivência, morreu, desapareceu. Não aparece mais nas gerações. E aí você tem essas agora espécies adaptadas a esses locais e agora eles estão aí, tá? Mas muitas coisas, muitos processos aconteceram para chegar aí na hiena, no leopardo, no leão, no mapache, no urso, tá? E a gente sabe que cada um deles vive em locais bem distintos, né? Áreas tropicais, subtropicais, áreas desertas, áreas com bastante temperaturas muito abaixo, né? Enfim. Então, olha lá o que diz aqui o slide. A especiação é o processo pelo qual uma espécie divide-se em duas, que então evoluem em diferentes linhagens. A gente tem aí o que, gente? Cladogênese, né? É isso mesmo. A especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Então, quando a gente tem a potencialidade de surgir através de um evento mutacional uma nova característica, a gente chama aí de anagênese. Então, essa nova característica vai favorecer o processo que vai estar sendo contínuo. Eita, deixa eu formular meu entendimento direito. A partir desse evento mutacional, você vai ter uma nova característica que a gente identifica como anagênese, e aí você vai ter o processo contínuo para formar essa espécie, o processo de especiação. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo a diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações gênicas. Acabei de falar em relação a isso. Vamos seguindo. Outro evento muito importante, a gente já falou isso várias vezes em aula, seleção, mutação, são eventos que vão interferir, sim, nos processos evolutivos. Então, a seleção natural revelada por Darwin possibilita aos indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem às condições impostas pelo meio ambiente. A gente focou, quando a gente começou a falar sobre biologia esse ano, lá na unidade 1, enfatizamos a questão da genética. Falamos dos vários tipos de mutações. Então, existe sim um fator genético, mas existe sim fatores ambientais. Por quê? Essa característica minha, geneticamente, faz com que eu tenha um tipo de genótipo e esse genótipo, ele vai ser diferente, né, nas populações, nos indivíduos que formam aquela população. Então, essas características diferentes fazem com que a seleção natural ocorra priorizando aquelas que são favoráveis à sobrevivência dessa espécie. Olha lá, essas características são provocadas pelas alterações genéticas, que por sua vez ao longo do tempo, e a gente já falou isso várias vezes, não é assim, bum, rapidamente, da noite para o dia, anos, podem então gerar duas consequências: a adaptação das populações às condições do ambiente onde eles estão inseridos e a formação de novas espécies, que é o processo de especiação. Olha aqui para mim. Aí, professora, eu confundi, foi toda agora. A gente está falando de especiação, adaptação, então é diferente? Presta atenção. Quando eu penso no animal da Amazônia, quando eu penso no animal da floresta da Mata Atlântica, do Pantanal, do Cerrado, nós estamos falando de biomas do Brasil. Ok. Cada um desses locais, desses biomas, não vai abrigar um grupo de espécies? Ok. Nesses ambientes não existem fatores climáticos, não existem fatores físicos, químicos, que esses organismos que estão ali inseridos, esses seres vivos estão convivendo? Então, algumas modificações adaptativas vão acontecer nesses organismos, naquela população, hoje. Só que gradativamente, ao longo do tempo, essa adaptação, então ocorreu adaptações em relação ao ambiente que eles estão. Certo? Ao longo do tempo, essas modificações estruturais, anatômicas, enfim, vão ser selecionadas. Aí você vai ter o processo de especiação.
Então, a adaptabilidade ao ambiente em diferentes regiões, por espécies diferentes, é uma situação que vai, ao longo do tempo, fazer com que possa surgir uma nova espécie. Aí entra o processo de especiação. Tranquilo? Vamos seguindo. Olha lá no slide. A etapa crítica na formação de uma nova espécie é a separação do conjunto gênico da espécie ancestral em dois conjuntos separados. E em cada conjunto gênico isolado, as frequências dos genes podem mudar, como resultado das ações de forças evolutivas. Então, aqui a gente está falando de populações que, por algum mecanismo distinto, faz com que essas populações agora, o seu fluxo gênico, é como se você tivesse aí, sei lá, 20 bolinhas, e agora essas 20 bolinhas vão estar separadas em dois grupos, cada um com 10, tá? Mais ou menos isso. E aí, essas bolinhas, olha o exemplo que a prof está dando, essas bolinhas, elas vão ter diferentes ambientes. Vamos dizer que eu jogo as bolinhas, dos grupos com 10 bolinhas no ladeira abaixo. Elas vão ter que se virar para poder desviar o curso, fazer alguma coisa lá. E a outra, eu vou colocar num ambiente aquático. Elas vão ter que se virar para boiar, para sei lá o que elas vão ter que fazer. Vamos imaginar que essas bolinhas sejam seres vivos. Então, o que eu quero te dizer? Que em cada um, quando esse processo está acontecendo evolutivo, esses organismos, queridos, têm que ter adaptações. Eles têm que se adaptar porque eles estão naquele ambiente. Quem não se adapta, já era. Se eu já era, não tenho mais como passar a informação genética para frente. Acabou para mim. Então, essa pressão seletiva, essa pressão ambiental que Charles Darwin chamou de pressão, a seleção natural, ela existe. E ela que vai, então, estar determinando que característica realmente é satisfatória para aquela população. Tá bom? Vamos seguir? Olha lá. As principais causas da especiação devem-se ao isolamento geográfico, que a gente falou. Pode começar com o isolamento geográfico físico, que é realmente, um está num ambiente, o outro está no outro, geograficamente isolados. Ou pode acontecer a redução do fluxo gênico. E aí, para isso, a gente tem a classificação das 4 formas de especiação que a gente vai já entrar. Mas aqui nessa imagem, olha que lindos, vários felinos. Todos gatinhos, professora. E gatinho, todos gatos, felinos. Só que cada um uma área diferente. Cada um com comportamento diferente. Com ciclos reprodutivos diferentes. Olha que interessante. Quando as espécies vão se reproduzir, elas precisam estar compartilhando do mesmo ciclo reprodutivo. Porque se uma fêmea de uma espécie está fértil, está no período fértil dela, mas o macho está nem aí para ela, não vai acontecer cópula nenhuma. Tá certo? Se a gente pensar em vegetais, a mesma coisa. Se uma está florindo, a outra nem tchum, não vai acontecer a troca de gametos de forma nenhuma. Tá? Então, essa questão é uma das formas de isolamento, mas vamos para frente. Durante o período de isolamento, se diferenças significativas forem acumuladas, as duas populações podem não mais trocar esses genes, se voltarem a ocupar o mesmo espaço. Então, depende do tempo de isolamento, se a gente estiver falando de isolamento geográfico, quanto tempo, quantos anos essas espécies ficaram isoladas. Se ficou muito tempo, elas vão estar tão diferentes, geneticamente, anatomicamente, adaptativamente, que elas, quando se encontrarem novamente, elas não vão ter aquele reconhecimento macho e fêmea para poder realizarem cópula. Professora, mas mesmo assim, se acontecer a cópula, mesmo assim elas vão ter indivíduos que não vão ter capacidade de gerar outros. Tá? Então, as frequências, os fluxos genes, a incompatibilidade genética, o isolamento reprodutivo vai acontecer. E aí elas são outras espécies, são 2 espécies distintas. Tá bom? Vamos seguindo? Mas,
Se uma espécie se fragmentar em grupos que permaneçam isolados, essas populações podem vir a acumular alterações genéticas, eu acabei de falar sobre isso, impossibilitem voltarem a gerar descendência saudável e fértil no caso de voltarem a se unir. Pode acontecer, tá? Você teve uma ruptura de uma população por um rio que começou a correr onde ele não corria e aí essas populações ficaram isoladas, de repente aconteceu uma estiagem, houve a deposição, né, soterramento, vamos dizer assim, desse rio e aí agora as terras, os animais conseguem migrar de um canto para o outro. Vai voltar a ter, né, movimento, fluxo entre esses dois espaços. Porém, eles não vão mais conseguir se reproduzir porque eles se diferenciaram muito. Certo? Então, geneticamente, estruturalmente, eles vão ter diferenças incompatíveis. Foi o caso que aconteceu com os tentilhões observados por Darwin. Aonde, prof? Nas Ilhas de Galápagos. O isolamento geográfico os conduziu a uma diferenciação observável, sobretudo em quê? No tamanho e no formato dos bicos. Lembra quando a gente estava falando sobre Charles Darwin? Olha aqui para mim. E aí a gente falou, né, dessas diferenças, aqueles que conseguiam comer insetos, aqueles que conseguiam comer frutos, tá? Aqueles que tinham um bico mais protuberante para poder comer, né, se alimentar de néctar das flores. Então, cada um sofreu uma pressão do ambiente e tiveram seus bicos modificados. E aí, essas diferenças foram selecionadas e aí esses organismos começaram a se tornar distintos. São tentilhões, mas espécies diferentes. Beleza? Vamos prosseguindo. Então, já sabemos que a especiação ocorre sob condições diversas, mas geralmente o motivo é o isolamento de membros da mesma espécie. Agora vamos ver que existem 4 tipos de especiação. Eita, vamos embora. Anota aí, querido. Primeiro tipo de especiação é a alopátrica. Alô? Então se liga. O que é isso, professor? Especiação alopátrica. Ela vai ocorrer devido a existirem fronteiras geográficas reais, cordilheiras, rios, vales, depressões e sei lá o que mais, tá? Que vão obrigam as espécies a se separarem fisicamente. Então, há barreiras reais. Aí aqui a gente tem 2 corujinhas, né? Cadê? Vamos para a canetinha. Cadê a canetinha? Pincelzinho, canetinha, pincelzinho. Aí. Strix ocidentalis caurina e Strix ocidentalis lucida. Coruja pintada do México e a do Norte. Olha o tamanho da cabeça delas, o corpo delas já tem uma diferença bem nítida, tá bom? Vamos seguindo. Aqui a gente tem o processo dessa especiação alopátrica. Presta bem atenção. Nessa imagem aqui você tem uma população de insetos. Você consegue observar que tem já uma diferença de coloração nessas espécies, perfeito? Aí houve então uma barreira física, um rio, separando essas populações. População agora 1 e 2, vamos dizer isso. Olha a população 1, ela tem uma coloração mais forte, mais escura. Na população 2, você tem um tomzinho mais claro de algumas, né? Aí, essas populações agora, elas vão sofrendo modificações gradativas que vão selecionando, elas vão se tornando cada vez mais homogêneas, né? E aí, aqui, quando a gente tem isso aqui, ó, anagênese, né? O evento acontecendo contínuo, progressivo. O que a gente vai ter na população 2? Vários besourinhos ou vários insetos agora com coloração bem clara. E na população de cima, A1, eles são mais verdinhos. Professora, eu posso ter 2 situações aqui, né? Olha só, se a gente olhar para a população 1 para a população 2, as verdinhas, vamos dizer que elas estavam no ambiente, quando se separaram, essas verdinhas que têm a coloração mais verde, que ficou acentuado, foi selecionado, foi essa característica que favoreceu. Vamos dizer que seja uma área de vegetação exuberante, onde tem muita floresta, tem muito verde. Então, elas se camuflam muito bem e passaram batido aí para os predadores. Nessa outra, de baixo, você poderia ter numa região mais árida. Então, a vegetação tem uma coloração mais amarelada. Então, essa característica foi benéfica para esse grupo.
Então, queridos, o que a imagem mostra para vocês? Que ao longo do tempo, depois que ocorrer essa separação, vai acontecer mudanças, modificações adaptativas, podem ser mutacionais, que vão fazer com que essas populações se distinguam muito uma da outra, sejam diferentes umas das outras. Mas olha lá no quadro, que tem uma outra lá. Ok. Essa população aqui, tá? Houve uma ruptura dessa parte da crosta que se separou, né? Isolando um grupo menor, mas separou. Agora essas populações vão ter seleções, reações, adaptações diferentes nesses ambientes. Uma coisa é você ter um recurso abundante e outra coisa é você estar limitado ali no espaço, né? Vamos seguindo. É o caso das salamandras. As salamandras da espécie Ensatina exovitz, distribuem-se em anel com populações de grande diversidade. Tá? O que foi que aconteceu? As pesquisas laboratoriais envolvendo análise de enzimas, DNA nuclear e DNA mitocondrial, conduzida por cientistas americanos, mostra que se trata de uma espécie complexa, formada por 7 subespécies. Quando a gente fala de subespécies, quer dizer que o processo de especiação ainda não foi concluído, ela está acontecendo. Lembra que é progressivo, tá? Não é da noite para o dia. Então, se a gente tem essa complexidade de 7 subespécies, o processo está acontecendo. A diferenciação genética entre as populações já é muito significativa, indicando que o processo está numa fase muito adiantada da especiação. Mas tal diferenciação, porque acontece de forma gradual, na sequência geográfica das populações, vai dificultar a distinção clara de espécies. Por isso, para algumas populações, a gente precisa recorrer mesmo à estrutura análise genética, para ver se a gente consegue ter uma distinção, a gente consegue ter elucidação desse caso. O que está acontecendo aqui? É realmente uma nova espécie? Gente, não é fácil você afirmar que você está diante de uma nova espécie. Tem muito trabalho por trás para você chegar até lá. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre a especiação parapátrica. Parapátrica. Vamos embora. Uma especiação parapátrica vai acontecer onde uma espécie vai se espalhar em áreas grandes com ambientes diferentes. Preste atenção. Lá na alopátrica, você teve a separação geográfica, uma separação física. Eles realmente vão estar em locais diferentes. Aqui, eles vão estar numa grande área, só que em ambientes diferentes. É como se fossem vários ecossistemas, né? Os indivíduos adaptam-se a essas novas áreas pouco a pouco. As espécies vão se tornando distintas. Não há uma característica geográfica definida que os separe, podendo tornar as espécies distintas simplesmente por causa da distância entre os grupos. Eles não estão separados, isolados geograficamente, mas distantes uns dos outros. E esse distanciamento faz com que, em cada ecossistema dessa grande área, esses organismos se adaptem tanto a eles que, quando se acontecer de um sair para visitar, né, tem movimento, porque eles não estão isolados. Eles estão ali distantes, mas vai que acontece de uma espécie sair, fazer uma peregrinação e encontrar essa outra população. Ele não vai conseguir se reproduzir, porque ele está adaptado àquele ambiente onde ele se desenvolveu e se diferenciou em outra espécie. Um exemplo aqui é a gramínea Anthoxanthum, que se diferenciou devido a certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Então, você tem aqui, ó, nessa parte mais escura, a presença de depósitos de resíduos da mina, né, área de mineração. E aqui o solo limpo de contaminação. Tão próximos, não estão tão distantes, estão na mesma área? Estão. Só que a química desse solo, alterado com esses resíduos da mina, vai agora fazer com que essa espécie adquira capacidades de resistência a esses componentes químicos liberados pelas minas. E aí, ela vai se diferenciar ao longo do tempo. E ela não vai mais conseguir se adaptar. O período de floração de uma para outra vai acontecer diferente. Então, uma não pode polinizar a outra, não pode trocar os seus pólens, tá bom? Seguindo. Joga lá. Houve a seleção natural para esses indivíduos que foram se adaptando para genótipos tolerantes a esses metais pesados. E essas espécies foram adquirindo características diferentes, como a mudança da floração
impossibilitando o cruzamento, acabando com o fluxo gênico entre esses grupos. Então, mesmo que eles quisessem, eles não conseguem mais ser compatíveis, porque o período de floração, ou seja, os gametas que estão sendo produzidos ali, não tem compatibilidade com o outro que está ali no período já sem floração, tá? Especiação peripátrica. Parapátrica, holapátrica, separação. Parapátrica, você teve a questão de isolamentos assim, em relação a distanciamento. Perfeito. Agora, peripátrica. O que é, prof? É um tipo de especiação alopátrica ou parapátrica em que uma das populações isoladas ela é bem menor do que a outra. Então, a gente vai ver nessa separação, nessa possível separação ou distanciamento, porque pode ser alo ou para, né? Você vai ter, então, uma população menor, bem menor do que a outra. Olha aqui, nessa imagem, a gente tem aqui a região do continentes, né? Da América, aqui, América do Norte, América Central, olha aqui a nossa América do Sul, com esse grupo de felinos. E aqui a gente tem aqui, ó, na região da África, o continente africano, e aqui na Ásia, olha a diversidade dos felinos que a gente vai encontrar aqui. Então, houve essas separações e aí agora cada um desses felinos vai estar adaptado aos seus ambientes. Então, como eu falei anteriormente, o ciclo reprodutivo, né? Quando a fêmea entra no seu cio que a gente chama dos animais, a disponibilidade dos recursos, o período em que esses animais estão ativos, tudo isso vai diferenciá-los para adaptá-los àquele ambiente. Tem uns ali que estão em região com escassez de água, outros com abundância de água, com umidade no ambiente eles estão, outro com baixa umidade. Então, cada um desses elementos no ambiente vão influir nessas adaptações desses organismos, tá bom? Olha lá. E aí a gente pode ter a situação de, nessa separação, você ter populações muito pequenininhas. Como a população ela vai ser pequena, mecanismos como a deriva genética ou chamado efeito fundador são mais importantes, pois populações pequenas sofrem frequentemente o efeito gargalo. O que é esse efeito gargalo, prof? É um processo que ocorre quando populações são drasticamente reduzidas de tamanho e pode ser resultado da ação humana. Ou seja, nós, queridos, podemos estar influenciando nesse processo do efeito gargalo. Olha aqui para mim, rapidinho. Você teve, tá, uma situação em que houve uma separação, só que quando houve essa separação, uma população ficou muito reduzida. Presta atenção. Nessa população que estava inteira aqui, tinha um fluxo gênico. Agora separou, a populaçãozinha pequenininha. Ela mantém o mesmo fluxo genético daqui, ó. As mesmas informações genéticas que essa população grande tem. Só que o que vai acontecer? Eu não tenho espaço, eu não tenho um número de população suficiente para esses efeitos todos se manifestarem. Aí vai acontecer o efeito gargalo, onde características, alguns alelos vão perder a sua habilidade. Eles vão forçar essa população a manter o quê? Aquela população pequena, porque não tem espaço. É o que acontece com as ilhas, tá? Aí a gente chama de efeito fundador, porque o fluxo gênico foi interrompido nessa população, porque tinham vários espaços, tinham vários outros grupos de indivíduos. Agora, o efeito fundador, essas espécies que estão aqui vão ter que se virar nos 30 para se manter ali e controlar. A própria natureza vai controlar essa quantidade de informações genéticas que precisa para aquela população se manter ali. Tá bom? Vamos seguindo? Uau, vamos lá. Um exemplo de gargalo, né? Elefantes marinhos do norte têm variação genética reduzida, provavelmente por causa de um gargalo populacional que os humanos infligiram a eles nos anos de 1890. Então, a gente prejudica muito, hein? A caça reduziu o tamanho de suas populações para cerca de 20 indivíduos, que triste, ao final do século XIX. Suas populações já ultrapassaram 30 mil desde então, mas seus genes ainda carregam essas marcas do gargalo. Então, o que acontece depois do efeito gargalo? Baixa variabilidade genética. Baixa variabilidade genética faz com que esses organismos, se acontecer algum evento drástico para aquele grupo, eles não têm força
genética para resistir e pode ser que entre em extinção, porque não tem variabilidade. Olha a importância da variabilidade genética. Então, esse efeito peripátrico é um processo de especiação bem raro, mas acontece. E a gente está vendo que o humano tem muita influência nisso. Então, eles têm menos variação genética, pode jogar, tem menos variação genética do que uma população de elefantes marinhos do sul, que foram menos intensamente caçados. O caso das tetras e das pradarias, essa avezinha tão bonitinha. Entre o século XIX e XX, esses animais tiveram seu habitat destruído. Em 1993, foram encontrados apenas só 50, cara, 50 indivíduos, imagine. 50 indivíduos a gente pode ter no galinheiro, né? Grande? Pode. Pode. As sobrevivências apresentavam pouca variabilidade genética. E os ovos, presta atenção aqui no detalhe, os ovos tinham pouco índice de eclosão. Elas botavam os ovinhos dela, os ovinhos não eclodiam. O que sugere que houve um aumento de alelos relacionados a características que reduzem a taxa de reprodução. São chamados de genes deletérios. Lembra que eu falei que aquela população agora, pequenininha, o gargalo vai fazer com que ele vai ficar limitando aquela população, não tem espaço. Eles não podem se reproduzir, lá vão ter. Tá bom? A natureza é feinha, tá? Vamos lá. Joga no quadro. Os genes nessa população, pequena população, ficarão fortes, pois o fluxo gênico é maior do que seria em uma população maior, na qual as diferenças genéticas, incluindo anormalidades, estão disseminadas, que é o chamado efeito fundador. Seguindo, os genes dos membros fundadores daquela que acaba por se tornar uma grande população tornam-se muito mais frequentes do que as populações maiores semelhantes. É o que vai acontecer muito nas situações de formações de ilhas, onde essas espécies vão ficar isoladas completamente das outras espécies, tá? E a especiação simpátrica, prof, o que é? Os membros de uma espécie continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo genético ocorre não devido às barreiras geográficas, galera, mas a outros fatores. Tipo, professora, alguns insetos alimentam-se e reproduzem utilizando um só tipo de fruta. Ok, mas se alguns membros dessa espécie experimentarem-se de outro tipo de fruta, os descendentes podem ser ensinados para utilizarem aquela fruta também. Se isso acontecer, os membros da espécie poderão dividir-se em dois grupos distintos, apenas com base na alimentação. Teve alguma separação física? Não. Teve algum ambiente a mais aí ocupado por eles? Também não. Foi só a base da alimentação. Olha lá o exemplo. As mosquinhas ali, né? Só tinha essa variedade de alimento? Tinha. Maçãs mais vermelhinhas e as maçãs verdes, mas elas só comiam a verdinha, se alimentavam da verdinha. Uma abelhudinha foi lá e disse, eu quero provar a outra. Provou. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a especiação simpátrica, onde eles vão se tornar diferentes, estão no mesmo local, mas estão com alimentação diferentes. E isso também vai influenciar na adaptação desses organismos. Aí a gente tem o experimento de Diane Dowd com moscas de fruta, onde a gente tem bem nítido isso, né? A populaçãozinha aí, todo com padrãozinho de coloração, né? E aí você tem o alimento distinto, uma com maltose e o outro com amido, ambos carboidratos aí. E aí o que você tem? Essa populaçãozinha agora tá com coloração diferente. Houve um processo de mutação? Quem sabe, pode ter acontecido. Aí, olha só, elas mudaram a coloração delas, só que depois que rompeu esse isolamento aqui, mesmo que eles se unam, olha só, eles vão escolher os parceiros que eles têm compatibilidade. Não vai ter os intercruzamentos mais, porque eles estão separados, tá bom? Estão bem distintos uns dos outros. É a especiação simpátrica. Galera, olha aqui pra mim. Alopátrica, parapátrica, peripátrica, simpátrica. Vou dizer assim, né? São as 4. Cada uma delas pode estar acontecendo, certo? E aí você precisa entender o conceito, mas a gente vai ter a nossa revisãozinha para a gente poder acentuar um pouquinho esses detalhes, tá bom? Beijo, tchau!